o Flamengo empatou com Vitória no 2-2, último jogo do ano. Gol do Gabi e gol do Ayrton Lucas. E eu vou te perguntar, PH, campo e bola, o que você achou do jogo? Então, vou começar a falar do campo e bola, né? Então, não da emoção do jogo em si, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas o campo e bola. O Flamengo, estou com os números aqui do SofaScore, galera. Então, vamos lá. Só para vocês terem noção, o Flamengo começou com o time, né? O Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz e Davi Luiz, Ayrton Lucas, Gerson Pulgar, Everton Araújo, Bruno Henrique, Plata e Gabriel, o Gabigol. Então, esse contra um time titular, né, do Vitória, que também jogou também num 4-3-3, o Flamengo jogou num 4-4-2, né, num 4-3-3 com dois pontas avançados, né, com Carlos Eduardo, o Alejandro, artilheiro do campeonato, o Gustavo, que era o antigo Gustavo Mosquito, né, com um meio-campo bem veloz também, forte, com laterais que avançam muito. Um time que jogou, cara, com bastante vontade, jogando a Vera, né, um jogo de campeonato brasileiro, mesmo que eles tenham escapado do rebaixamento, estavam tranquilos, buscando a Sul-Americana, mérito do Vitória também, que estava lá brigando para não cair e jogou, né, a Vera. O Flamengo, Vini, começou o jogo, ao meu ver, no modo churrasco, tá? Contra um time que estava jogando bem, vem jogando bem as partidas, e não é igual o Criciúma. O Flamengo também jogou em modo churrasco contra o Criciúma, mas no momento que o Varela fez o gol, acho que o Criciúma baixou um pouco. E o Criciúma hoje, aparentemente, está rebaixado. Se tivesse um jogo Vitória e Criciúma, o Vitória ganharia, ao meu ver, com tranquilidade desse time do Criciúma. Então, é um outro tipo de jogo. E o Flamengo, devido a esse... A gente tem experiência já nisso, né, Vinícius? De jogos de fim de ano, onde o Flamengo não vai bem. E mal ou bem era um jogo festivo também pela despedida do Gabigol. Mas falando dos números agora, especificamente, o Flamengo teve 67% de posse de bola, ou seja, era um time bastante de controle de posse, mas o Vitória jogando de forma reativa, jogando um 4-3-3, com dois pontos de velocidade e um atacante centroavante. Tanto que o gol deles sai de uma falha da zaga, né, entre Ayrton Lucas e Davi Luiz. Para mim, vendo o jogo na hora e depois vendo o jogo aqui, mérito do atacante também, que soube jogar nesse meio dos zagueiros, com os zagueiros que têm esse costume de falhar, né, na recomposição, o Ayrton Lucas e o Davi Luiz, tanto que depois o Davi Luiz troca de posição com o Léo Ortiz, que durante o jogo o Léo Ortiz jogou por dois, né, na zaga, para compor ali aquela velocidade e as falhas do Davi Luiz. Né? E o Flamengo, depois, quando estava melhor da partida, tomou um segundo gol, né, também, por contra-ataque do atacante deles, fez um belo chute. No primeiro gol, para mim, falha do Rossi. Mas vamos continuar falando dos números. O Flamengo teve 23 finalizações. O Flamengo teve 620 passes trocados contra 294 do Vitória. Então, o que acontece? O que mostra esses números, Vini? E pelo esse esquema tático que eu acabei de falar para você. O Flamengo teve bastante controle, parecia que queria deixar o tempo passar, e em alguns momentos específicos tentavam ataques, principalmente com o Wesley, né, pelo lado direito. O Ayrton Lucas, mal durante a partida, fez para mim um belo gol, inclusive salvou meio que a festa ali, porque terminar a temporada com uma derrota não ia ser legal. Mas o Flamengo não estava com o mesmo perfil de, vamos dizer assim, disposição, não digo nem disposição, né, mas está motivado a esse jogo, como parecia que o Vitória estaria. A gente até comentou lá em off que, imagina no Maracanã, festa no Maracanã, Maracanã lotado, quase 68 mil pessoas. Tu chegar lá no Maracanã e o Vitória vencer, olha como é que isso daria uma exposição aos jogadores. A gente até comentou isso, e eu acho que é verdade também, né, para a marca deles, mas o Flamengo, mesmo em modo churrasco, no segundo tempo colocou alguns jogadores que entraram, deram mais velocidade, mas voltaram a errar certas situações, né? Por exemplo, o Michael, que entrou, fica naquele cisca-cisca e não chuta, o De La Cruz, que errou um passe para o próprio Léo Ortiz, que deu o contra-ataque para o segundo gol. O Luiz Araújo entrou, mas não entrou tão bem quanto entrou contra o jogo do Criciúma.
Então, assim, a gente percebeu que, por mais que o elenco do Flamengo seja bom, e eu acho que, inclusive, foi por isso que o Flamengo conseguiu empatar ontem, até poderia ter vencido, a motivação para o jogo, a disposição para performar não era igual. Isso fez a diferença. Eu acho que os jogadores foram profissionais, jogaram. Eu achei que algumas escolhas também de início do jogo não foram boas, né, de escalação, como o Davi Luiz, né, como o Ayrton Lucas. E eu acho até que é por causa de repente, ver esse fim de ano. A gente não sabe, inclusive, se o Davi Luiz vai continuar. Então, para mim, foi um jogo emocionante, pelo que era o jogo, que representava o jogo, mas um jogo muito abaixo do Flamengo. Mas não perdemos. E vide, comparação aos outros anos depois que a gente já tinha praticamente a temporada encerrada e jogamos, até que o Felipe Luiz conseguiu concluir bem essa fase final de jogos aí do Flamengo.